E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Diego de Berardino, falando hoje do primeiro dia da segunda fase da Copa do Mundo. Tivemos aí o enfrentamento do FIA com o grande mestre Ray Robson dos Estados Unidos, do SUP contra o grande mestre Wei da China, né? Vamos dar uma olhadinha. Magnus Carlsen também estreou hoje na Copa vencendo Pantsulaya da Geórgia. Ponto importante aí, né? A estreia do Carlsen buscando o título. Acredito que o único título importante assim que ele não tem ainda no xadrez mundial é o título da Copa do Mundo. Mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, é muito importante pra gente. Bom, FIA começou de brancas contra o Ray Robson, 2689 aí o Ray Robson, parada dura aí. Mas FIA também tem chances, né? Vamos ver como é que foi essa partida. Ele jogou peão-dama. Nessa Copa do Mundo ele veio preparado para jogar o peão-dama, né? Ele já havia jogado na primeira fase e agora repete contra o Ray Robson. Ele que nos últimos tempos vinha preferindo o peão do rei. As pretas jogaram cavalo F6, C4, E6, G3. Então FIA indicando que vai jogar uma catalã aqui. D5, cavalo F3, bispo B4 cheque, bispo D2 e bispo E7. Por que as pretas fazem essa manobra nessa linha? Na verdade, elas alegam que o bispo vai estar pior em D2 do que em C1, que essa casa em muitas linhas é do cavalo, vão ter que mexer de novo o bispo. Então essa perda de tempo aparente, porque as pretas mexeram o bispo duas vezes, o cheque, e voltaram para E7, vai ser compensada pela posição do bispo em D2, que eventualmente esse bispo vai ter que se mexer de novo para F4, por exemplo. Com essa ideia dessa variante, que é considerada muito sólida aí contra a catalã. O FIA jogou bispo G2, roque, cavalo de BD7, dama C2, defendendo o peão de C4, C6, e aqui o FIA jogou bispo F4. As pretas jogaram B6, então esse bispo normalmente sai por aqui, ou por B7 ou por A6, nessa variante. O FIA jogou cavalo BD2 para jogar E4, né? Uma ideia muito típica nesse tipo de catalã, em que as pretas não tomam em C4, né? Uma posição mais fechada, as brancas buscam abrir com E4 no momento adequado. Bispo B7 jogou o Ray Robson. Outra ideia muito típica é jogar cavalo H5, atacar esse bispo. Se o bispo sai, muitas vezes o cavalo volta para F6, alegando que piorou o bispo. Tem muitas partidas que terminaram em repetições nesse estilo, né? Então seria uma possibilidade aqui para as pretas, né? Cavalo H5. O Robson preferiu o bispo B7, o FIA fez E4, e agora sim ele jogou o cavalo H5, atacando o bispo em F4, bispo E3 e cavalo HF6. Você vê que mesmo depois do E4, as pretas fazem esse pêndulo aí com o cavalo para piorar a posição do bispo, convidando para uma repetição. O FIA, naturalmente aqui de brancas, buscando a vitória na primeira partida do match, recusou, jogou H4. É um lance interessante, controla a casa G5, restringe o bispo de E7, ganha algum espaço ali no lado do rei. D por E4, jogou o Robson, cavalo por E4, e C5, ruptura típica para botar o bispo de B7 na parada. Agora ameaça o cavalo em E4. Cavalo por F6 cheque, cavalo por F6, torre de AD1, dama C8, tirando da reta da torre, E2, e aqui o rei jogou torre D8. Ia ter jogado CD4, cavalo por D4, se cavalo por D4, bispo por G2, rei por G2, E5,
leva uma posição mais ou menos equilibrada. Também é possível tomar de bispo aqui. E aqui as pretas podem jogar torre D8 agora, para não permitir o D por C5 da partida aqui que o Fier jogou, que vai, digamos assim, isolar o peão em C5, embora isso não seja tão grave. A gente pode dizer que se houve alguma imprecisão na partida por parte dos dois jogadores foi esse torre D8, embora seja algo muito, muito leve. O Fier jogou D por C5, bispo por C5, trocou as torres lá em D8, dama por D8, bispo por C5, B por C5. Então aqui isolou o peão em C5. Esse que é o inconveniente do lance do Robson ali atrás. Mas é algo muito leve, assim, as pretas podem defender esse peão, podem ter jogo pela coluna B, né, que está semi-aberta agora. O Fier jogou cavalo E5, ele poderia adiar um pouco esse lance, jogar torre D1, B3, mas mais tarde esse lance, cedo ou tarde as brancas devem fazer esse lance, trocar os bispos e buscar algum jogo na fraqueza nessa diagonal, na casa C6, pela coluna D. Jogou direto cavalo E5, bispo G2, rei por G2, dama C7, torre D1. H5 jogou um Robson, bom lance aqui impedindo o H5 das brancas. Se o peão chegar em H6 pode incomodar um pouquinho, então ele já freia o avanço do peão ainda em H4. O Fier jogou B3, e agora o Robson jogou A5, bem natural com ideia de A4 aqui, trocar um peão isolado e muitas chances de neutralizar qualquer perigo aqui por parte aqui dessa posição, né? Qualquer perigo aqui para as pretas pode ser neutralizado com essa troca. O Fier jogou dama F3. Um ponto aqui, ele poderia talvez adiar o B3 e tentar jogar algo como torre D3. Tem algumas passagens aqui de torre pela terceira, para B3, para A3, para F3 mesmo. Mantém o jogo mais vivo, embora a vantagem seja muito pequena aqui para as brancas. A luta poderia seguir um pouquinho mais. Depois do B3, A5, dama F3 jogou o Fier, atacando a torre. O cavalo está no ar, mas ele está atacando a torre. O Robson jogou torre F8 sólido, defendendo ali o peão de F7. Dama F4, defendendo o cavalo. Dama B7, cheque. Dama F3. E aqui ocorreu uma repetição. Os jogadores acordaram empate, né? A posição é bem equilibrada. Então fica tudo aí para amanhã, né? Segunda partida vai o Robson com as brancas, o Fier com as pretas. Se empatar, teremos o desempate na próxima sexta-feira. Bom, a partida agora do Sup contra o outro representante brasileiro aí na segunda fase. O Sup pegou um adversário muito inspirado hoje, que foi o grande mestre chinês Wei, 2.726. Realmente estava num dia muito inspirado aqui o Wei. Vamos dar uma olhadinha nessa partida. Eles jogaram uma linha muito aguda da variante Sveshnikov da siciliana. Hoje o pessoal está tentando muito o bispo B5, né, a Rossolimo, mas para evitar a Sveshnikov, mas o Wei entrou na Sveshnikov e numa das linhas mais agudas aqui. Cavalo F6, cavalo C3, esse é o lance aí que marca o início aqui da variante Sveshnikov. Cavalo DB5, D6. Cavalo D5 é um lance que tem sido jogado ultimamente, principalmente depois do match Caruana-Carlsen. Caruana utilizou bastante esse lance contra o Carlsen naquela ocasião, o que leva a umas posições muito agudas. Vai ocorrer uma mudança de estrutura aqui. Tem que tomar o cavalo de D5, por conta da ameaça em C7 de duplo, né? Cavalo por D5 é que tem que tomar de peão, quer dizer, a ideia das brancas. E aqui as pretas voltam para B8. Também é possível jogar cavalo E7, é outra ideia, só tem que tomar cuidado com esse truque aqui. Se C4, A6 é um blunder.
porque leva a dama A4, ameaçando mate descoberto com o cavalo, não tem uma boa defesa. Tem que tomar e dar a qualidade, aqui está caindo a torre. E não tem defesa ou para cavalo C7 ou cavalo por D6, né? Depois de C4, as pretas podem jogar por cavalo G6 ou cavalo F5. São lances melhores. Mas o Sup jogou a outra linha, cavalo B8. Também é possível. E nessa estrutura aqui, as brancas buscam um jogo na ala da dama, né? Elas criam a maioria na ala da dama. Pode ser com C4, C5, pode ser avançando o peão de A. E as pretas têm um jogo, tem a maioria na ala do rei que avança, e a ideia é atacar o rei das pretas, né? Das brancas. O Carlsen teve muito sucesso com essa variante aí com as pretas, né? Lá pelos anos 2019, né? Depois do match com o Caruana, e mesmo no match com o Caruana ele não perdeu, né? Nenhuma partida, jogou A4 aqui o EI, bispo E7, bispo E2, roque, bispo D2. O bispo vem para cá para apoiar um A5, também para vir para B4, para apoiar C4, C5, pressionar o ponto D6. As pretas jogaram cavalo D7, A5 e F5. Sup começa o contrajogo ali no flanco rei, roque, A6 expulsando o cavalo, impedindo qualquer A6 das brancas também, A6, cavalo A3, o cavalo vem para A3 para ir para C4, de olho na casa B6, que agora ficou fraca. Tudo isso é super natural e temático nessas posições. O Sup jogou E4, cavalo C4 e cavalo E5. Um lance interessante é que se tomar, as pretas tomam e essa massa de peões parece ameaçadora aqui, né? F4, F3, tem que ficar de olho nessa ideia para abrir o rei. O bispo vem para D6 para bloquear esse peão passado, então seria uma troca favorável aí para as pretas. No entanto, aí foi com o cavalo em B6, atacando a torre B8. E aqui ele jogou um lance defensivo ali na ala do rei. As pretas ameaçam F4, então ele freia um pouco a maioria aqui com F4. Aqui as pretas tomam para abrir um pouco a posição na ala do rei. Tirar o cavalo para jogar com esse peão passado não é um bom negócio. Por exemplo, cavalo G6 aqui, o bispo vem para E3, esse peão fica bloqueado e as brancas têm bom trânsito aqui nas casas D4 e E3, então é importante aqui abrir a posição para toma F3, bispo toma F3, bispo F6 jogou o Sup, bispo B4 ativando aqui o bispo EI. A ideia é jogar C4, C5, porém as pretas têm suas ideias aqui de avançar os peões na ala do rei, né? E aqui o Sup jogou G5, que é temático, a gente já viu o Carlsen jogar assim posições parecidas. Seja um pouquinho mais preciso começar com F4, abrindo o bispo aqui para F5 e depois a possibilidade de G5, G4 continua em aberto. No entanto, o G5 também é natural e temático nessas posições. Começar o avanço aqui na ala do rei, F4, G4 está na pauta aqui para as pretas. O EI veio com tudo aqui na ala da dama, C4 e bispo G7 aqui foi jogado, abrindo caminho para a torre aqui, né, para apoiar um F4, G4, F3. O EI jogou dama D2 e veio o F4 do Sup. Tem que ter muita coragem para jogar essa posição de brancas, porque dá um medo esses ataques aqui. Esse cavalo, super cavalo em E5, essa massa de peões. O EI é um jogador muito, muito concreto. Ele entra nas bagunças e não quer saber, né? Jogou bispo E4 aqui. Veio bispo F5 do Sup. Bom lance aí. Torre de A1 defendeu o EI. Correu a troca em E4. E ele fez a ruptura aqui F3. Né, com a ideia de abrir aqui o rei branco. G3 aqui, por exemplo, não seria muito bom. Dama F6, ideias de até F2 e cavalo F3 cheque, tem que ficar de olho. Passar a dama aqui para F5, H3.
seria bem perigoso aqui para as brancas, então ele ignorou, ele jogou C5, seguindo o ataque no flanco da dama, e aqui o sup cometeu um errinho que foi F toma G2, natural aqui para abrir a posição do rei, mas ainda tinha outras opções. A transferência, parece que a transferência da dama para G6 aqui, por exemplo, dama F6, seguido de dama G6, levaria uma posição muito, muito confusa e aguda. Aqui as brancas têm opções perigosas, né? Também tomar o peão, ou jogar C6, por exemplo, C6, dama G6, C7. Toma a torre lá, toma a torre aqui promovendo, toma, cai em D6, torre D8. E aparentemente essa bagunça é jogável aqui para os dois lados. E toma o cavalo e, por exemplo, dama toma. Não de bispo aqui, que toma em G5 com cheque, né? E pega a torre. Dama toma, torre toma F3. Aparentemente, por exemplo, dama D4 cheque aqui leva a igualdade. Mas seria algo muito, muito agudo aqui, que exige um cálculo muito longo e concreto. F toma G2 é natural, mas depois de dama toma G2, a dama fica bem aqui transitando na ala do rei, né? E as pretas não conseguem criar ameaças tão sérias por enquanto. Enquanto que na ala da dama aqui, as brancas estão chegando com tudo. Torre toma F1, dama toma F1, D por C5, bispo por C5. Agora a torre está um pouquinho longe, né? Precisaria estar jogando passar essa torre aqui para o jogo de alguma maneira, né? Não sei se trazer para E8 e tal, mas a dama está interrompendo. Então o sup jogou G4 aqui, um lance muito natural com a ideia de cavalo F3, ou mesmo passar a dama para G5, trazer a torre para o jogo. Mas aqui o EI estava bem inspirado aqui. Olha como ele jogou aqui, dama F5, uma defesa bem concreta. Ameaça aqui torre por E5, cavalo F3, cheque, deu sup. Outra opção seria entrar nesse final, mas que é triste, que troca, né? E aqui, por exemplo, o bispo D6, ataca o cavalo e a torre, teria que dar o cheque. Por exemplo, rei F2, torre D8, bispo C7. E esse peão passado aqui é bem chato. E agora está caindo lá em G4, né? A situação final seria bem desagradável, possivelmente perdida aí para as pretas. Outro ponto aqui, talvez ao invés de G4, né? Dê para resistir aqui e criar uma defesa tenaz com dama C7. Atacando o bispo, por exemplo, B4 defendendo o bispo, e agora um lance tipo bispo F8 aqui para tentar trazer a torre para F8, mas não é uma continuação também muito fácil, né? Nada fácil. Esse bispo D4, bispo D6 aqui com a ideia de torre F8. É possível colocar uma defesa aqui. Depois do G4 realmente a situação está muito difícil, porque esse dama F5 é muito forte. Cheque. H1. Dama C7 jogou o sup atacando o bispo. A D6 é bom, né? Defendendo aqui o bispo. Mesmo que dama C6 crie aqui uma tensão na diagonal, né? A torre está cravada, cavalo D2 é uma ameaça. No entanto, aqui as brancas acharam um lance impressionante que mostrou a inspiração do EI no dia de hoje. Cavalo C8. Esse lance é brilhante. Exige um cálculo muito preciso. A ameaça cavalo E7 cheque está deixando o cavalo no ar, né? A dama e a torre atacam esse cavalo. Veio torre toma C8. Tomar de dama não resolve por D7, né? E seguido de torre E8 cheque ou outras coisas. Por exemplo, dama C6, uma variante bonita que é torre E8 cheque, torre toma, dama não toma, claro, porque dama toma. Dama D5 cheque.
dama por D5, D por E8, dama, bispo F8, dama toma F8, mate. Então, é muito inspirado esse lance cavalo C8, torre por C8, D7. Torre F8, jogada única. Se jogar torre D8, tem a mesma ideia. Torre E8, cheque, toma e dama D5, cheque. Então, torre F8. E aqui o EI jogou dama por F8, cheque, também calculando com muita precisão. Bispo toma D8, dama. E depois de dama por C5, torre por G4, cheque. Agora ele vai pegar o cavalo de maneira forçada. Se rei H8, dama F6, mate. Rei F7, torre F4, cheque. Rei G8, torre toma F3. E aqui o sup com a qualidade a menos. Só cheque lá não vai... os cheques não vão durar muito, né? O rei esconde aqui em H3, por exemplo. E as brancas ficam atacando aqui em F8. Essa posição é totalmente ganha para as brancas. Então, uma partida impressionante aí do EI. Agora o sup vai tentar buscar a manhã de brancas. Tem chances, né, de brancas. Ainda mais é possível ali tentar buscar. Tem que se reanimar para tentar a vitória e ir para o desempate. Mas realmente foi uma exibição impressionante aqui do EI. Para fechar aqui, né, Magnus Carlsen estreou hoje e venceu o Pantsulaya da Geórgia, grande mestre Levan Pantsulaya. A gente vai ver um trechinho aqui da partida. As brancas acabaram de jogar cavalo F3 aqui. Reparem que o cavalo está caindo lá em D1, o cavalo está atacado. Mas elas contra-atacaram o cavalo aqui em F6. Mas na verdade isso foi um erro aqui, causou dificuldades aqui para as brancas. Uma ideia era tipo ignorar um lance como H3, porque se dama por D1, dama B8, cheque, rei G7, dama por A7, ataca o cavalo em A5 e o peão de F7. E as brancas têm um contra-jogo muito forte e a vantagem. Claro que o Carlsen não é obrigado a tomar, ele poderia jogar... por exemplo, cavalo por C4, depois tomar. Depois que tomar em F6, dama D5, cheque e ganhar aqui e tomar o cavalo de C4, mas aí tem dama F3, cheque, toma em A7, esse final deveria empatar, né? Depois de cavalo F3, o Carlsen jogou dama por D1, dama por F6, cavalo por C4, e aqui ele vai aproveitar. Aqui as brancas têm alguma iniciativa, mas ele vai neutralizar bem, né? Aproveitando aí o peão que ele ganhou. E4, dama D3. Cavalo G5 ameaçando mate em 2. Dama D7. As brancas jogaram H4, mas ele calmamente jogou H6 para expulsar o cavalo. Cavalo F3, dama C6. Ameaçando o peão de E4. E as brancas jogaram H5. Dama toma E4, H por G6, dama por G6, dama F4 atacando o cavalo e querendo dar um cheque para tomar em A7. Mas o Carlsen jogou com muita precisão aqui, dama D3, ele deixa tomar o peão de A7. E agora um belo lance, cavalo E3, cheque, forçando a transição para um final de damas ganho. F toma E3, dama E2, cheque, e H3 ele recupera a peça. E o ponto é que não pode tomar esse peão, que as brancas têm, os pretos têm ataque de mate, aqui rei G4, F5, cheque, se rei F4, dama E4, mate, né? Teria que dar a dama aqui, o que está obviamente perdido para as brancas. Então o Pantsulaya jogou um A4 ali, iniciando o avanço na ala da dama, mas o Carlsen deu cheque. Agora, se F5 não pode, né? Tá cravado por causa da dama. Dama E4, cheque, rei H1, C4, dama C7, rei G6, saiu da cravada. Agora ameaçou aquele mate, dama H1, rei G4, F5, a dama volta para E4 com mate. Rei H2. E aqui o Carlsen simplesmente tomou o peão passado ali das brancas, com 2 peões a mais esse peão de C, o Pantsulaya que abandonou, e o Carlsen faz 1-0 aí na estreia dele da Copa do Mundo. Então amanhã é o segundo dia da segunda fase,
bastante coisa aí, né, acontecendo, também outros jogadores aí estreando aí hoje e tal, mas vamos acompanhar aqui essa Copa do Mundo, bem legal. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Valeu e até a próxima.